Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Empreendedorismo e religião. Como é que se analisa o comportamento empreendedor de pastores neopentecostais na condução de suas igrejas? No programa de hoje eu converso com o professor Vitor Silva Correia. Ele é doutor em administração pela PUC Minas. Na nossa conversa, então, vamos falar sobre empreendedorismo religioso. Seja bem-vindo, Vitor. Prazer receber você aqui no Religare. Flávio, muito obrigado pelo convite. Prazer em participar do programa. Bacana. Hoje eu quero reforçar que você pode acessar o Religare pelo YouTube. Basta procurar por Religare Conhecimento e Religião. Você pode se inscrever no nosso canal para receber sempre as nossas atualizações, comentar os nossos vídeos e compartilhar o programa com seus amigos. Vitor, explica um pouco para nós esse seu interesse em associar empreendedorismo e religião. Foi um tema que eu não descobri de cara, foi uma descoberta ao longo do processo da minha pesquisa. E um tema muito inovador, sobretudo se a gente for considerar, Flávio, o campo da administração, né? A religião, obviamente, já tem todo um denso e robusto campo de estudos associados à ciência da religião, à antropologia, à sociologia, e diversos autores, no Brasil mesmo, já estudam essa temática. Mas no campo da administração é um tema ainda muito inovador e foi possível trazer essa temática devido à combinação, à associação de diversos estudos de outras áreas, né? No próprio campo, que é o meu, de administração, é raríssimo a quantidade de estudos e de pessoas preocupadas com a temática do empreendedorismo no contexto religioso, em que pese o empreendedorismo no contexto religioso esteja crescendo muito no Brasil, né? Crescendo desde as últimas décadas. É bastante vigoroso a incidência, o movimento de pastores em particular, que é o meu foco de interesse, atuando enquanto empreendedores, né? Quando a gente fala o termo empreendedorismo, não sei se todo mundo entende exatamente do que nós estamos falando, né? Como é que nós podemos explicar, não é, o empreendedorismo? Sim. Existem centenas de definições do que é ser um empreendedor, Flávio. A gente pode falar então só 99. Só 99. Eu adoto algumas, uma clássica, outra bastante contemporânea. A gente pode definir empreendedor, por exemplo, como aquele indivíduo que cria uma empresa, religiosa ou não, ele é um empreendedor. Sim. Uma outra literatura mais recente, chamada Orientação Empreendedora, define empreendedor todo indivíduo que ele combina algumas características ou atributos, como, por exemplo, capacidade de inovação, proatividade, uma agressividade competitiva, uma capacidade de assumir riscos e uma autonomia. Ou seja, 5 características únicas ou interligadas que, combinadas, definiriam uma pessoa como empreendedora. É essa a literatura principal que eu utilizo para fundamentar o meu estudo. Sim. No caso de pastores, né, empreendedores, você identificou esse mesmo perfil, ou seja para abrir uma empresa ou para abrir uma igreja, as características são as mesmas? Sim, esse era o meu foco de interesse. Será que pastores possuem algumas dessas habilidades? Será que pastores são inovadores? Será que são proativos, agressivos na competição entre igrejas, por exemplo? E o que eu identifiquei, e para minha surpresa, é que os pastores neopentecostais, independentes, que era o objeto da minha análise, eles possuíam e possuem as 5 características empreendedoras. Eles são inovadores, eles são proativos, são extremamente agressivos em relação à competição, até mesmo de mercado, são autônomos e têm uma certa capacidade de assumir riscos. Todas as características evidentes nos pastores investigados. Mas então você trabalhou, pelo que você disse agora, pastores neopentecostais responsáveis por igrejas independentes. O que são igrejas independentes? São igrejas não associadas a grandes denominações, por exemplo, Assembleia de Deus, não é isso. Eu estava preocupado naquela pequena igreja, portinha pequena, né? Que é, Flávio, responsável por agrupar grande parte dos evangélicos no país, né? Mais de 14 milhões de evangélicos, aproximadamente 35% do total de evangélicos no país, aparenta frequentar igrejas conduzidas por pastores do interesse de minha investigação,
segundo a inferência que eu fiz a partir dos dados do IBGE. Então, é um número representativo de pessoas que está sob a liderança de pastores neopentecostais de igrejas independentes. Essa classificação, obviamente, ela não é unânime, ela existe alguma variação, mas a gente pode interpretar dessa maneira. Sim, você seguramente teve que fazer um estudo sobre esse cenário, né? O panorama religioso no Brasil vem mudando significativamente. Sim. E uma mudança muito significativa exatamente é a do crescimento de igrejas sim, evangélicas. Sim. Isso é interessante. A gente tem observado dois movimentos antagônicos, né, Flávio? O primeiro, de a queda da população católica, identificada desde os primeiros censos do Brasil, datados no final do século XIX, em que 99% da população era católica, né? Segundo dados recentes, publicados pela Folha de São Paulo, relativa a 2013, hoje aproximadamente 57% da população é católica. Por outro lado, nós estamos observando um crescimento vigoroso da comunidade evangélica, sobretudo de vertente pentecostal e neopentecostal, né? Em 1991, para você ter uma ideia, eram 13 milhões de evangélicos. Em 2010, esse número passou para 42 milhões de evangélicos, 22% da população brasileira. Se a gente considerar o período entre 91 e 2010, mais de 29 milhões de pessoas se tornaram evangélicas, que é um número, por exemplo, 9,4 milhões maior do que toda a população do estado de Minas Gerais. Então, é um crescimento muito grande da comunidade evangélica, associado ao mesmo tempo a uma queda da comunidade católica. É um movimento longo, vem lá da secularização do Estado brasileiro, da separação do Estado e Igreja, que foi oficializada em 1889. Que abriu a liberdade religiosa. Né? Liberdade religiosa, enfim, a livre escolha religiosa, né? Hoje a escolha religiosa não é mais fruto de processo adstrito, não é herança, né? A pessoa ela escolhe religião por aspectos essencialmente individuais, é uma escolha muito pessoal e racional, né? Sim. Do ponto de vista dos seus estudos, você acha que, do ponto de vista dessa mentalidade empreendedora, características, então, dessa área, favorece também esse crescimento, além disso que você acabou de apresentar? Claro, favorece. Os pastores, eles são muito ativos, né? O ativismo militante dos pastores diferencia, penso eu, Flávio, igrejas bem-sucedidas daquelas mal-sucedidas, né? Pastores, eles são inovadores, por exemplo, num relato de um pastor, falando que uma das igrejas adotou dízimo de 9,5%. Aí ele questionou, veja, para que eu vou pagar 10% se eu posso obter as mesmas bênçãos pagando apenas 9,5%? Isso é uma inovação no contexto religioso. Outros que adotam fonovisita, telebênção, que a pessoa liga para o pastor e consegue a bênção de onde estiver, né? São algumas características, e são também proativos na conversão de pessoas. Se eu puder elencar como se dá o crescimento de igrejas evangélicas, eu penso que é de duas formas fundamentais. O primeiro, através da proatividade, que é uma busca da conversão de pessoas, principalmente católicas, e uma segunda, ainda mais vigorosa, Flávio, que é uma disputa entre os próprios pastores. Isso ficou claro na minha pesquisa, como que pastor tenta obter fiéis de outras igrejas, né? E um relato de um pastor exemplifica bem isso, né? É mais fácil a gente pegar um fiel já convertido do que pegar uma pessoa e começar do zero, né? Essa pessoa ela já tem toda o ethos, vamos dizer, associado a uma igreja evangélica neopentecostal. Sim. Enfim, quando a gente faz uma pesquisa, a gente não gosta muito de sair do nosso foco, né? A gente delimita, faz todo um esforço para delimitar, sim. Mas tem sempre alguém, né, para perguntar algo fora desse campo. E eu vou fazer esse papel agora. Você pensou em fazer uma comparação com o catolicismo? Ali há falta de mentalidade empreendedora, né, nos líderes católicos? Eu pensei no começo do estudo, mas isso ficou como sugestão de novas pesquisas, viu, Flávio? Por quê? Porque é uma outra pesquisa totalmente robusta, quer dizer, você investigar a capacidade empreendedora de pastores com padres, eu acho que é uma pesquisa tão interessante quanto ainda hoje não feita. Eu acho que tem um campo enorme para você explorar dentro dessa literatura de empreendedorismo e em associação com a ciência da religião, que vão projetar luz para as novas descobertas. Não fiz isso, eu me foquei apenas na igreja neopentecostal por ser uma lacuna empírica ainda hoje não investigada. Independente, porque poderíamos fazer também uma comparação com as igrejas históricas ou com as, digamos, as grandes
igrejas, não? Sim. Você falou da Assembleia, poderíamos falar da Exatamente. Universal também. Tem várias oportunidades e focos de análise, né? Eu não tenho dúvidas que isso, a minha pesquisa, penso eu, acho que é uma centelha que vai tentar divulgar novas pesquisas ou chamar a atenção para a necessidade de novas pesquisas. E uma delas é a comparação entre igrejas católicas e evangélicas. Um dos poucos estudos que fez esse tipo de abordagem, um trabalho muito interessante, é de um professor do sul do país que fez essa comparação entre igrejas protestantes e católicas e que traçou algumas comparações bastante interessantes. Sim, sim. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo. No segundo bloco, quero saber mais detalhes dessa sua pesquisa. Nós estamos falando sobre empreendedorismo e religião. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Até já.